A disciplina eclesiástica é um tema complexo que remonta aos princípios fundamentais da fé cristã e às práticas estabelecidas ao longo dos séculos. A Igreja, enquanto instituição espiritual e moral, desempenha um papel crucial na orientação e no apoio dos fiéis no seu caminho de fé. A disciplina na Igreja busca promover a santidade e a conformidade com os ensinamentos de Cristo entre os membros da comunidade cristã. Isto pode assumir várias formas, desde a exortação pastoral e aconselhamento individual até medidas mais formais, como a reprovação pública ou excomunhão, em casos graves de desvio doutrinário ou conduta moral imprópria. No cerne dessa prática está o desejo de restauração e reconciliação, ao invés de punição ou exclusão. A correção da Igreja visa ajudar os crentes a crescerem em sua fé, a se arrependerem de seus pecados e a se reintegrarem plenamente na comunhão dos crentes. Na lição 8, veremos a necessidade da disciplina, o propósito da disciplina bíblica e as formas de disciplina bíblica. Chegamos à lição número 8, a disciplina na Igreja. Nós que estamos estudando nesse trimestre o corpo de Cristo, origem, natureza e a vocação, falando sobre a Igreja como o corpo de Cristo. Nós estamos na lição número 8, já passamos a metade do trimestre, encaminhando-se para o final do trimestre. Nós temos mais algumas lições e esta é uma lição importantíssima que fala um tema que tem sido deixado um pouco de lado pela Igreja nesses últimos tempos, a disciplina na Igreja, um tema importantíssimo. Eu quero que então você, a partir deste momento, já deixe o seu like, já compartilhe esta lição, já que você se inscreva no canal. É importante para que esse trabalho ele alcance mais e mais pessoas. Lembrando que esse é um complemento, é um suplemento. A aula ela se dá no domingo na sua igreja local, mas é importante, obviamente, nós estarmos reunidos juntos para nós aumentar mais o chamado brainstorm, né? Aumentar a capacidade das nossas ideias e chegarmos no domingo na nossa sala de aula mais bem preparados. A disciplina eclesiástica é um termo que está em risco de extinção na igreja atual, dentro do vocabulário cristão, principalmente após a ascensão do pós-modernismo, né? E isso tem adentrado o seio da igreja. Infelizmente, nós estamos vivendo em uma sociedade, e já dissemos em lições anteriores, né? A igreja ela cresce em número de pessoas do que há anos atrás, 20, 30 anos atrás. Nós temos muito mais cristãos, ou seja, 40% da população da nossa nação do Brasil se diz evangélica, mas nós temos uma nação, um país que ele está pior. Por exemplo, em termos de corrupção, o Brasil tem piorado o seu nível de corrupção. E nós deveríamos entender que a igreja tem que fazer a diferença. O avivamento da igreja atualmente, ela não é o mesmo avivamento, vamos dizer assim, do que outrora, onde as pessoas se vinham para Cristo, se arrependiam de seus pecados, eram transformadas. A transformação nós não vemos como víamos outrora na igreja brasileira. Isso traz um risco para o corpo de Cristo, porque nós temos dentro do corpo de Cristo pessoas que não foram transformadas, o velho homem não ficou para trás, ele vem para dentro da igreja trazendo consigo o velho homem. E um dos fatores que contribuem para isso é exatamente a falta da disciplina. Hoje, muitos cristãos têm a ilusão de que a igreja não pode interferir na sua vida ou não tem nada a ver com a sua vida. Isso é um pensamento pós-moderno, do pós-modernismo. Nós já falamos em aulas anteriores sobre que nós estamos, principalmente a Europa, mas isso tem invadido a nossa nação também, da pós-verdade, que não há verdade absoluta. E, infelizmente, muitas igrejas têm se deixado levar por isso. Obviamente que nós devemos pensar como o Senhor disse o nosso Deus a Elias, existem ainda os 7.000 que não se dobraram. E existe sim
Nessa era antropocêntrica, a igreja é vista meramente como um organismo de aceitação e que depende do indivíduo, quando na realidade não é isso. Nós, como indivíduos, dependemos da igreja, do corpo de Cristo, da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Agora, o medo da impopularidade tem feito com que muitos líderes tenham adotado a complacência com o erro, com o pecado, em detrimento à disciplina e à correção com relação aos seus membros. Nesse contexto, a disciplina tem vida curta e a tolerância torna-se ou consagra-se como uma virtude da moda atualmente. Porém, o que acontece com uma igreja sem disciplina é o que nós veremos nessa lição 8. E os tópicos que nós temos na lição 8, a disciplina na igreja, a necessidade da disciplina bíblica, o propósito da disciplina bíblica, as formas de disciplina bíblica. O texto áureo está em Hebreus capítulo 12, eu não vou fazer menção dele, porque também esse texto é o texto da lição bíblica em classe. A verdade prática está dizendo: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. É importante que a própria leitura que nós estaremos lendo, Hebreus capítulo 12, ela vai falar sobre a correção do pai com relação ao filho, e essa correção, ela traz caráter ao filho, dá o entendimento dos limites em que o filho ele pode estar caminhando, andando, fazendo, falando, e isso serve também para o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a igreja também tem os seus limites, o corpo, os membros do corpo de Cristo também têm os seus limites. É importante nós entendermos até onde vai este limite, e a disciplina é uma ação importante para nós entendermos este limite. Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 13, é a leitura bíblica em classe desta semana. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivemos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigem, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas diretas para os vossos pés, para que o que manqueja não desvie inteiramente, antes seja sarado. Olha só que leitura importante, que vai exatamente na direção do que já falamos, da correção necessária na vida do cristão. E o nosso Pai Celestial, ele também aplica a disciplina para os seus amados filhos. A igreja cristã ela tem sido acusada de ser o único exército que atira nos seus feridos. O grau dessa acusação, muitas vezes, ela está baseada em mal entendido com relação à disciplina eclesiástica. Nós devemos entender a disciplina eclesiástica como uma necessidade dentro do corpo de Cristo. É importante nós entendermos que a disciplina é um processo formativo do caráter cristão, nas modalidades corretiva e formativa. E é isso que nós vamos ver a partir
Tópico primeiro, a necessidade da disciplina bíblica. E segunda lição, o item 1 do porquê da necessidade da disciplina bíblica é porque Deus é santo e a santidade é um atributo de Deus. É interessante nós olharmos para esta palavra e esta palavra atributo e entendermos primeiro que Deus ele tem os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis e a santidade está dentro dos atributos comunicáveis, como uma tabela que você pode ver na sua tela. Até para facilitar a compreensão dos atributos de Deus, a teologia dividiu-se em duas categorias, ou seja, os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. O que são os atributos incomunicáveis? Por exemplo, a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus, a eternidade, soberania, infinitude, aceidade, imutabilidade, unidade. Então, esses atributos, por que eles são incomunicáveis? Porque Deus não comunica eles com mais ninguém. Somente Deus é onipresente, onipotente, onisciente. É interessante porque muito cristão entende ou acha erroneamente que o diabo, por exemplo, é onipresente, quando na realidade esse é um atributo exclusivo de Deus. Apenas Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo não tem essa capacidade. Obviamente que tem os seus anjos, vamos dizer assim, né, maus, caídos, os demônios, que existem em milhares e eles estão em todas as partes, a serviço de Satanás. Mas o inimigo das nossas vidas não é onipresente. Esse é um atributo exclusivo de Deus. Como, por exemplo, a onisciência. O inimigo não pode ler os nossos pensamentos, ele não sabe o que nós pensamos, apenas Deus sabe o que nós pensamos. Mas mesmo esse Deus que sabe o que nós pensamos, ele nos ensina, através de Jesus Cristo, em muitas passagens, principalmente nos evangelhos, que nós devemos clamar, pedir, orar, né? Buscar a Ele, colocar diante dele, como diz Pedro, as nossas necessidades, a nossa ansiedade. Nosso Deus é infinito, nosso Deus ele não tem início e nem fim, é o único que tem esse atributo, ele é soberano, ele é eterno, todas as coisas foram criadas, inclusive o diabo, o inimigo das nossas vidas. Os atributos comunicáveis são os atributos que Deus tem, mas que ele comunica, não são exclusivos dele, e Deus compartilha de certa medida com o homem, como por exemplo a santidade. Que é esse atributo que nós falamos do item 1. Deus é santo e nós, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, também devemos ser santos. E é interessante que a própria lição também vai dizer que Deus, se fazendo presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. Então, Deus é santo e é por isso que a igreja precisa ter disciplina ou ser disciplinada para ser santo. Deus vai coabitar em um lugar santo. Quando o comportamento pecaminoso da vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Importante entendermos isso e reconhecermos a santidade de Deus em nossas vidas. A palavra do Senhor diz lá em Levítico capítulo 11, versículo 45, porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então, Deus é santo, a igreja também é santa, tem que ser santa. O item 2 vai falar justamente sobre isso. A igreja é santa, ou seja, Deus é santo. Sede santo porque eu sou santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Esta palavra grega aigios, traduzida como santo, possui um sentido de separado ou consagrado. Então, a igreja de Cristo, ela é separada do mundo. Obviamente que não atingimos a estatura de varão perfeito, senão seríamos levados às mansões celestiais. Mas precisamos entender que dentro do corpo de Cristo nos aperfeiçoamos a cada dia. Indo para o item 3, e o item 3 diz: quando a igreja não disciplina, ou seja, nós acabamos de dizer, e os
tópicos, o tópico está dizendo sobre isso, a santidade de Deus, a igreja tem a necessidade de ser santa, transparecer a santidade de Deus, transbordar a glória de Deus. A santidade faz parte da identidade do cristão. Logo, a falta da disciplina acaba embotando essa identidade, é o que diz a lição. Então surge a imagem do crente mundano ou carnal. Isso é uma imagem, é uma péssima imagem para o cristão ou para uma igreja, para o corpo de Cristo, né? O crente cristão ou carnal. Sabe que, infelizmente, nós vivemos num tempo terrível nesse sentido, né? Onde você, por exemplo, vai em lugares que antes você citava, pode colocar na conta do cristão que ele paga. Hoje em dia, nós temos uma dificuldade nesse sentido, concorda comigo? Coloque aí nos comentários se você não entende isso como uma verdade. Escândalo. Infelizmente, nós temos o crente mundano e o crente carnal, que são adjetivos que revelam um crente indisciplinado, né? Então é importante, por isso é importante a igreja disciplinar os seus membros, é importantíssimo. Eu tenho por estima um grande mestre, pastor Nerival Acioli, a quem já partiu para a eternidade, nosso saudoso pastor, que nos ensinava sempre a necessidade da disciplina, e a disciplina e a correção feita com amor, com carinho. E a disciplina não é jogar o crente, deixar ele de lado, não, é justamente o contrário, pegar na mão, caminhar com ele, né? E a disciplina é necessária no meio da igreja, no meio do povo de Deus, no corpo de Cristo. A lição está dizendo: a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, a igreja que não disciplina os seus membros torna-se mundana. Infelizmente, o termo hebraico hasum é usado no Antigo Testamento como sinônimo de instruir, corrigir ou castigar. E no Novo Testamento, ele tem, nesse mesmo termo do grego, paidei, possui um sentido semelhante. Então, repreender, disciplinar é necessário. Tópico 2, item 1, manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. Então, é importante nós entendermos que, olha só o que diz a lição, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, diz Romanos capítulo 2, versículo 24. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. Aquilo que nós já falamos, né? O crente que não paga, o crente, as pessoas falam, né? Mas é crente nesse sentido, né? Esse aí é crente, nem parece. Olha só, é a honra de Cristo que está sendo colocada em jogo. É isso que eles vão falar. Esse não é um cristão? Olha só. Aí daquele a quem vier o escândalo, né? Então é importante termos a vida honrosa e honrada diante de Deus, disciplinada. E isso, quando isso não acontece, quando somos desonra para Deus, nós devemos ser disciplinados ou disciplinar aqueles que assim andam. Frear o comportamento pecaminoso. Então, a lição, segunda lição, outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Sem a disciplina, não há limite. Você que é pai, você entende isso. Se você não coloca limites no seu filho, você não disciplina o seu filho, ele cresce entendendo que nada tem limite. Isso vai refletir na sua vida adulta. E também isso serve para a igreja. O apóstolo Paulo ensinando aos coríntios, e 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, vai dizer, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? A prática do pecado, ela enfraquece a igreja, e é exatamente isso que esse tópico deixa claro quando diz que Paulo estava combatendo os crentes que não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado dentre os membros da igreja de Corinto. Assim também é no nosso tempo. Se o pecado ele não é combatido, se ele é tolerado, a igreja se enfraquece. Nós vemos muitas igrejas enfraquecendo, fracas, mortas espiritualmente,
por conta da tolerância do pecado. O pecado é tolerância zero. Não podemos tolerar o pecado. Nós, liderança, não podemos tolerar o pecado. Obviamente que temos que tratá-lo com amor, mas nunca tolerar o pecado. Uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado. Chegamos ao tópico 3, as formas de disciplina bíblica. E o item 1 vai dizer a disciplina como modo de correção. A disciplina é o melhor meio de correção, porque a correção contribui para o crescimento e a formação do caráter cristão. É a lição que nós lemos bíblica em classe, Hebreus capítulo 12. É importante que nós vimos que há uma certa semelhança no ensinamento de um pai, na disciplina de um pai com o filho, e assim o nosso pai conosco, como filhos que somos. Então é necessário ter a correção, ter a disciplina, porque sem a disciplina, sem a correção, né, o crente ele acaba não tendo esse limite. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. O crente errou uma vez, errou 2 vezes, não foi corrigida, errou a 3ª vez, a 4ª vez, isso se torna um comportamento na vida daquele cristão. Isso é ruim porque, inclusive, quando for corrigido de forma tardia, esse cristão não vai receber essa correção de uma forma como deveria, né? Não vai aceitar a correção. E por isso a importância da correção no momento efetivo, oportuno e certo. Tópico 3, as formas de disciplina bíblica. E o item 2 vai dizer que a disciplina como forma de restauração. E é importante nós entendermos que a motivação da disciplina é justamente essa, trazer a restauração do cristão, que o cristão seja restaurado no seu estado inicial com Deus, seu estado de comunhão com Deus. A disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido, conforme a lição está dizendo. Então a disciplina é necessária para a restauração do crente. Sem disciplina o crente não entende que precisa ser restaurado e renovado diante da presença do Senhor. Tópico 3, as formas de disciplina bíblica. E nós chegamos ao último item, que diz a disciplina como modo de exclusão. A própria lição vai dizer que esse é um tipo de disciplina cirúrgica. Isto porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Como diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 13, tirai, pois, dentre vós este iníquo. Chegamos à conclusão desta lição 8, e o que entendemos é que a disciplina bíblica não é uma opção, mas sim uma ordenança bíblica para a Igreja de Cristo. Ela é uma bênção para a Igreja de Cristo. A disciplina bíblica requer, primeiramente, profundo amor por parte da Igreja que aplica, e, semelhantemente, humildade e quebrantamento por parte daquele que é disciplinado. É importante nós entendermos isso. Mas a disciplina bíblica é necessária para o corpo de Cristo. Obviamente que a disciplina bíblica ela é como um remédio que, se aplicado fortemente, ele pode matar. Ou se as doses não forem a necessária, ela não pode causar efeito. Então, a dosagem da disciplina ela tem que ser a correta, e esse entendimento ela tem que existir por parte da liderança eclesiástica, liderança da igreja. Deus abençoe a sua vida. É uma alegria mais uma vez nós estarmos compartilhando esta lição número 8. Estamos encaminhando para o final desse trimestre. Eu quero que você compartilhe esta lição, que você deixe o seu like, que você comente o que você achou desta lição. Eu quero que você nos acompanhe, que você divulgue esse trabalho. Como todos os finais de vídeo, eu quero orar e abençoar a sua vida. Senhor amado, obrigado, Senhor, pela vida de cada um que se colocou, ó Pai amado, à disposição a estar estudando e aprofundando na Tua Palavra. Eu te peço que seja bênção, Senhor, na vida deles.
esta lição, ó Pai, abençoe seu lar, a sua casa, abre portas, ó Pai, traga provisão, traga, Senhor amado, graça, Senhor, traga salvação às famílias, aos lares, traga a sua bênção, Senhor amado, que nós sejamos, ó Pai, disciplinados diante da tua presença e que nós possamos atingir a estatura de varão perfeito. Abençoe a tua igreja, o teu povo, Senhor, o teu filho que está assistindo esse vídeo, Senhor, a sua casa e sua família. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida mais uma vez, em nome de Jesus Cristo.